agora a gente entra aí na questão da estratégia de terminação a pasto. Então nós temos que lembrar o seguinte: quando nós estamos no período das águas, né, nós temos pasto com oferta. Quando nós entramos no período da seca, nós temos uma deficiência de pastagem. Ou seja, se vocês observarem essa linha pontilhada aqui, tá, pessoal? Isso aqui seria uma exigência do animal para manutenção, ou seja, para ele sobreviver, né? Então, quando nós olhamos o capim da época das águas, nós temos uma quantidade maior de pastagem que a gente consegue atingir um ganho. Só que quando nós vamos para o período seco do ano, né, onde que a pastagem perde qualidade, a pastagem seca, muitas pessoas falam que é um feno em pé, entre aspas, né? A pastagem seca, os animais não conseguem atingir sua exigência de manutenção, onde que nós temos a perda de peso. Então nós precisamos entender a pastagem, a época do ano. Cada aqui está só um exemplo durante o ano, né? Tem anos que puxa mais cedo a seca, tem anos que estende mais as secas, enfim. Isso aqui é só uma noção, né? Nós temos que entender cada realidade, cada região. Pois eu falei, o Brasil é muito grande, nós temos norte a sul, leste a oeste, né? Uma diversidade climática gigante. Então cada região é de uma forma. Então vamos pensar o seguinte: quando nós falarmos de estratégia alimentar de águas, vamos pensar, né, qual estratégia eu usaria para o período de águas na minha região? Qual estratégia eu uso no período seco, né? Talvez nós temos regiões do Brasil que não seca tanto, igualzinho Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas, né? O Pará seca bem menos, né? Com relação à questão dos que a gente compara ali, Mato Grosso, Goiás, né? Tocantins, enfim, os outros estados. Então, assim, a gente tem que entender os conceitos e aplicar esse conceito na nossa propriedade, na nossa região, com o nosso clima. Tá, pessoal? Então, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Então, a gente tem que pensar naquela questão da suplementação. Lembra quando falamos lá na primeira aula, né? Que a gente falou o seguinte: produto ideal na época das águas, produto ideal na época das secas, a suplementação ideal, estratégia ideal na época das águas, estratégia ideal na época das secas. Tá? Então aqui a gente começa a pensar por que essa estratégia ideal. Porque se a gente não faz a suplementação ideal, nós vamos fazer o famoso, né, conhecido boi sanfona. Por que boi sanfona? Porque esse animal engorda nas águas. Por que ele engorda nas águas? Lembra que eu falei para vocês que a exigência desse animal está atingindo, né? A gente está conseguindo, o capim está conseguindo passar a exigência desse animal. Então, ele consegue ganhar peso aqui. Só que a hora que chega na seca, esse animal perde peso. Porque o capim não está conseguindo atingir a exigência de manutenção desse animal. A hora que ele volta para as águas de novo, ele atinge a exigência de manutenção e esse animal começa a ganhar peso novamente. Mas será que ele consegue ganhar aquele peso que a genética dele tem o potencial de ganhar? Não, o capim não vai conseguir colocar o máximo que a genética dele consegue. Por isso que nós temos a questão das suplementações. Para cada período, para cada estratégia, para cada genética animal, para cada mercado, para cada qualidade de carne, para cada produto final que a gente quer.